Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Mas não se esqueçam, ativem a opção todas, tá bom? Porque o YouTube não está mandando notificação. Só assim você receberá o conteúdo e estará aqui junto com a gente curtindo essas histórias, relatos ou contos de terror. Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural. Vamos lá? O relato de hoje é A Triste História de um Lobisomem Albino, parte 1. O surgimento do lobisomem. Anita, nome fictício. Olá, Angel. Venho hoje até você, por meio da escrita, te relatar o que me aconteceu há alguns anos atrás, quando eu fui prestar trabalho voluntário em um asilo. Era uma cidadezinha bem pequena, no interior do estado de São Paulo. Um dia como qualquer outro, especificadamente uma sexta-feira santa. Me lembro muito bem porque as freiras do asilo estavam fazendo rezas constantes, enquanto duas noviças estavam nos instruindo, mostrando o que nós deveríamos fazer, né? Estava nos guiando, nós trabalhávamos de voluntário, como eu já disse. Então, enquanto alguns de nós cuidavam dos idosos, outros já estavam enfeitando o lugar para a comemoração da Páscoa. Eu, como toda sexta-feira, pedia para as noviças para poder tomar conta de uma senhorinha centenária já, que aqui chamarei de Dona Ineta, uma descendente dos italianos que vieram para tentar uma vida melhor no Brasil. Era uma senhora que já fazia mais de 5 anos que não pronunciava nenhuma palavra. Às vezes eu me perguntava o porquê dela não falar, pois era muito fácil mesmo cuidar dela. Pois ela, mesmo com a idade tão avançada, ia no banheiro sozinha. Bem, sozinha entre aspas, né? Não literalmente. A gente levava ela até o banheiro e assim que chegava, ela usava o mesmo sozinha. Se limpava sozinha, lavava as mãos, se alimentava sozinha, escovava seus dentes. Mesmo com aquele corpinho tão frágil e aquelas mãozinhas trêmulas. Eu gostava muito de cuidar dela, pois mesmo sem falar uma só palavra, dava para ver nitidamente que ela estava com as faculdades mentais bem preservadas por suas expressões faciais, que mesmo discretamente, né, eu podia ver. Eu via claramente, mesmo com várias pessoas dizendo que era coisa da minha cabeça, eu via que ela estava bem mentalmente. E quando eu falava para as pessoas que eu acreditava na consciência dela, pois ela fazia suas necessidades básicas, sem muitas dificuldades. Mas em resposta, eu ouvia que era algo como memória mecânica, tipo um animalzinho treinado e que depois faz sem pensar as suas necessidades em algum canto. Quando me falavam isso, olha, eu senti uma dor no mais profundo da minha alma, mas não me importava com o que as pessoas falavam.
pouco me importava a opinião alheia. Eu sentia que ela estava ali, que ela podia sentir que eu sempre estaria ali para ela. E por ela, todas as sextas, eu estaria lá. E juro, se eu pudesse, também iria mais vezes. Mas fazer o quê, né? Tinha minha vida para cuidar. Eu era sozinha. Bem, eu amava pentear aqueles cabelos branquinhos, prateados, ler para ela, observando a beleza daqueles olhos azuis que tinha tanto brilho, tanta vida, que até parecia olhos de uma pessoa bem jovem. Bem, naquela sexta-feira em especial, Dona Ineta estava diferente. Ela parecia estar mais agitada que de costume. Estava ansiosa. Bem, comentei isso com uma colega que também era voluntária ali. Mas ela apenas disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava ficando afetada mentalmente de cuidar daquela senhora, pois eu não trocava. Então, no caso, eu estava muito envolvida com ela e isso me fazia imaginar coisas. Falando isso, ela deu de ombros, revirou os olhos e saiu. Respirei fundo e peguei Dona Ineta pelos braços e fui andando com ela, bem devagarinho, até os fundos do quintal daquela instituição, onde tinha um jardim com as flores bem cuidadas, até mesmo flores silvestres eram bem cuidadas ali. Tinha também algumas árvores frutíferas, assim como vários pés de ipê. E debaixo dos belos pés de ipê tinha bancos fazendo aquele lugar ficar muito mais bonito. E as sombras daqueles pés de ipê deixava tudo maravilhoso. De repente, Dona Ineta me puxou pela mão e pude notar que lágrimas caíam daqueles lindos olhos. Compadecida, conduzi ela até o banco, à sombra daquele ipê. Quando ela se sentou, me abaixei bem de frente com ela e sequei suas lágrimas e instintivamente a abracei. E assim que aninhei aquele corpo tão frágil no meu abraço, então eu ouvi uma palavra no meu ouvido, o meu nome, Anita. Gelei. Será que era a Dona Ineta mesmo que estava falando? Eu fiquei meio que em choque, pois eu nunca tinha ouvido um som sequer da boca daquela senhorinha. Arregalei meus olhos e, para minha surpresa, ela repetiu: Anita, não se assuste, minha querida. Eu, gaguejando, perguntei, mas como? A senhora não pode falar. Ela então me respondeu: claro que eu posso, minha querida. Eu apenas decidi por mim mesma fazer um voto de silêncio há 5 anos atrás. Eu perguntei, mas por quê? Ela me respondeu: isso não tem importância mais, principalmente agora, pois hoje decidi te contar a história da minha vida, pois sinto que posso confiar em você, pois você, além de ser a única pessoa que mostrou alguma empatia por mim em todos esses anos, também pude sentir que você pode realmente não apenas me ver, e sim me enxergar por dentro, como eu realmente sou. Sinto
que posso confiar em você. Não consegui responder. Continuei de cócoras na frente dela, enquanto ela me acariciava os cabelos. Ela me disse para que eu me sentasse no banco ao lado dela e que abrisse a minha mente e ouvisse sem questionar até o final. Até mesmo as partes mais fantasiosas, entre aspas, pois logo que eu ouvisse a história passo a passo, eu ia entender que tudo o que ela falava eram fatos, fatos verdadeiros. Me sentei e continuei segurando as mãos dela e olhando, fixamente, porque eu estava pasma. Eu nunca tinha ouvido ela falar e de repente a senhorinha estava despejando o alfabeto em cima de mim. Continuei olhando fixamente para ela e naquele momento ela calmamente deu um sorriso, o primeiro sorriso que vi ela dar desde que comecei a cuidar dela. E começou a falar calmamente. Anita, minha história começou há mais de 100 anos atrás. Digo mais de 100 porque na época em que eu nasci, as famílias demoravam para registrar seus filhos. Mesmo porque morávamos em sítios cafeeiros, e não tinha esses supermercados por perto. As cidades eram longes. E segundo a minha mãe, nós nos alimentávamos apenas, na maioria das vezes, com o que tirávamos da terra e com os animais, que criávamos. Aliás, meus pais criavam, porque eu era pequena. Além de caça, pesca, frutos silvestres e etc. Então, nas raras, muito rara, às vezes que dava para o meu pai ir lá para a cidade, não só ele, como todas as pessoas que moravam em sítios, que era longe, não dava para ir sempre. Então, eles já aproveitavam para registrar 2 ou 3 filhos de cada vez. Ou seja, registravam os filhos a baciadas. E também tinha uma vendinha, a venda do senhor Tenório. O velho armazém do seu Tenório. Saudades. Saudade dos doces caseiros da dona Deolinda. Pão de torresmo. Bem, voltar para a história. Então, o armazém do seu Tenório tinha de tudo. Além dos homens, que iam lá. Os homens de todos os sítios ali da região. Eles iam jogar bocha, que isso? E beber pinga. E comprar algumas coisas que não dava para produzir nos sítios. Eu era a caçula de 15 irmãos e era tratada como uma boneca por todos, pois nasci com um problema cardíaco. Tinham medo que acontecesse algo comigo. Quando eu estava com os meus 10 anos de idade, eu estava brincando, correndo no terreiro com a minha boneca. De repente, recebemos a visita de um homem muito bem vestido. Ele trajava um terno branco, muito bem passado, com quinas muito bem feitas. Usava um chapéu branco também, umas botas tão bem engraxadas que brilhava. Acho que dava até para se pentear olhando para elas, sem exagero.
Usava esporas douradas, assim como a fivela de seu cinto, e também o coldre de sua arma, um revólver que ele fazia questão de ostentar, e o cabo do seu punhal, que também era dourado, que dava para ver brilhando de longe. Com ele tinha mais 8 ou 9 homens, que também estavam armados. Esses, porém, usavam espingardas e punhais, aqueles listradinho cabo de preto e branco, assim, enfiado em seus cintos. Esses mesmos tinham um olhar que dava muito medo. Usavam as roupas mais surradas, igual as do meu pai e dos meus irmãos, ou seja, dos outros homens dos sítios ali da região. Mas diferente dos homens de família, aqueles homens usavam o chapéu enfiado na cabeça, olhavam por baixo, sim, de maneira muito estranha, não diferente do patrão deles. Quando esse homem chegou lá, papai ficou diferente, nervoso. Ele gritou para minhas irmãs: Maria, Rebeca e Ana, pega lá a Nina. Todos me chamavam de Nina. E saiam, vão lá para o armazém do seu Tenório. Compra rapadura e uma cachaça da boa para me servir as visitas. Maria me pegou pela mão, ela tremia e me puxava, enquanto corria, quase me arrastando pelo chão. Vi que Ana e Rebeca limpavam as lágrimas. Elas estavam chorando, com medo. Eu comecei a ficar assustada, mas Maria tentava me acalmar. Mas eu podia ver o terror nos olhos dela. Dava para perceber que ela estava segurando o choro. Já estávamos no meio do estradão, um estradão de terra vermelha que cortava em meio aos cafezais em direção ao armazém do seu Tenório. Quando saiu 2 homens carrancudos, iguais os que estavam lá no sítio do meu pai. Eles saíram do meio dos cafezais. Eles arrastaram Rebeca e Ana pelos cabelos. As duas gritavam, pediam por socorro. Olhei, fiquei tensa. Olhei para Maria. Falei para ela que tínhamos que chamar o papai, chamar meus irmãos e a mamãe para ajudar Rebeca e Ana. Mas Maria me puxava e corria pelo meio dos cafezais. Ela também estava chorando muito. Já estava escurecendo e começamos a ouvir barulho de água. E logo vimos que ainda estávamos na propriedade do papai, perto do açude, onde sempre íamos pescar e nadar. Feliz por ainda estar num pedaço que fazia parte das terras do papai, o que Maria fez? Ela me arrastou em direção ao açude, aproveitando que o mesmo era cercado por um bosque. E como já estava escurecendo, Maria me arrastou para o meio de um bambuzal. Se escondemos lá. Ela me abraçou. Ela tremia. Lágrimas saíam de seus olhos, mas ela dizia que tudo ficaria bem, que ela jurava que nada ia acontecer comigo. Mas logo ouvimos mato quebrando e eu fiquei com palpitações, dificuldades para respirar. Não conseguia chorar. Eu não conseguia fazer nada. Maria me abraçou assustada, pois, como eu já disse, eu era cardíaca. Ela pediu que eu me acalmasse. Ela implorou para que eu me acalmasse,
que ela não ia deixar que nada de mal me acontecesse. Ela tinha prometido ao papai. Eu não consegui falar nada. Não conseguia mexer nenhum músculo do meu corpo. Aí vimos aqueles dois homens horríveis. Eles nos chamavam com ar de deboche. Diziam que já tinham brincado bastante com as outras duas bonecas, mas elas acabaram se quebrando, parado de funcionar, e que agora só serviam de comida de urubu, que eles precisavam de brinquedos, bonecas novas para brincar. Maria olhou para mim e saiu do meio do bambuzal. Virou-se e olhou para mim de novo e disse: Nina, o papai mandou eu cuidar de você e eu vou te proteger. Vou correr, tá? Com todas as forças. E vou levá-los para longe de você, Nina. Maria sempre me chamou de Nina, desde que eu nasci. Ela era minha irmã mais velha. Ela sempre cuidou de mim. Mal ela saiu do meio do bambuzal, aqueles nojentos a pegaram e ali, a poucos metros de mim, iluminados pela luz da lua, eles fizeram coisas horríveis com minha irmã. Bateram muito nela. Fizeram todo tipo de abuso. E eu ali, com apenas 10 anos de idade, vendo tudo, eu me sentia uma inútil. Eu não conseguia me mover. Eu só queria poder gritar para que eles parassem com aquilo. Mas minha voz não saía. Eu não servia para nada. Eu não consegui salvar minha irmã, que sempre fez tudo por mim. Ela era a pessoa que eu mais amava no mundo. E eu era uma fraca, uma insignificante, incapaz de fazer alguma coisa para salvar minha irmã. Minha irmã estava toda machucada, estirada no chão, com apenas um fio de vida, quando aqueles dois nojentos se afastaram dela. Mas dava para ver que a alma dela estava destroçada. Não sei como, não me pergunte, mas eu via o olhar dela parado, como se ela não estivesse mais no corpo. A lua cheia já estava enorme no centro do céu. E de repente, aqueles homens, eles começaram a se estribuchar no chão. Pude ver os dois se tornarem dois cães enormes de pelagem negra, dura, feia, e o corpo todo deformado, feios como capeta. Eles tinham olhos vermelhos, unhas e dentes enormes e um fedor insuportável de carniça. Mas riam como hienas e grunhiam como porcos. Seres horríveis, seres nojentos, asquerosos. Eles começaram a ir de novo na direção de Maria, minha irmã. Eu mesmo sem conseguir me mover, falar. Mal eu conseguia respirar, eu estava em pânico. Mas eu desejei do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que se tivesse alguém capaz de ouvir meus pensamentos, que por favor salvasse a minha irmã,
Eu não aguentava mais ver aquilo. Foi quando ouvi um uivo muito alto vindo do meio do bosque. E logo depois do uivo, saiu um enorme lobo branco. Ele saltou em cima daqueles monstros asquerosos e matou um deles apenas com um golpe, arrancando-lhe a cabeça com a mão. O lobo branco tinha lindos olhos azuis que brilhavam à noite. Ele foi para cima do outro e acertou um golpe nele também. E o covarde fugiu. Correu para dentro da mata do bosque, gritando feito um porco sendo abatido. É muito fácil, né? Atacar pessoas indefesas. Porque aquele monstro não enfrentou o lobo branco. Aquele lobo branco, então, de repente, se tornou uma mulher muito bonita, e se aproximou do bambuzal. Me pegou no colo e me levou para perto da minha irmã e me deitou no chão ao lado dela. Apesar de ser um ser muito lindo, eu não consegui ver o rosto da mulher. Era algo indecifrável. Ou era minha mente que já estava bugada, destruída, desgovernada. Não sei dizer. Abracei Maria e ela acabou de falecer nos meus braços. Chorei, chorei com a alma. A pior dor que eu já tinha sentido em toda a minha vida. Não sei como meu coração suportou. Depois disso, aquela mulher que virava lobo ou vice-versa, né? Aquele lobo albino que me salvou, virou uma luz azul que envolveu meu corpo como mágica. Depois desapareceu. E eu ali, abraçada com minha irmã, fui perdendo as forças até adormecer. Mas enquanto eu não adormecia, fiquei jurando vingança. Fomos encontradas pelo seu Tenório, do armazém, de manhã bem cedinho, umas 6 horas da manhã. Ele, com muito esforço, conseguiu me arrancar de cima do corpo da minha irmã. Eu não queria sair de perto de Maria. Eu nunca mais ia ver minha irmã. Ele me puxou, me arrastou e olhou para mim e disse que não podia fazer mais nada por ela, nem por meus pais, por ninguém, que já era tarde demais para todos eles. E ele ia fazer de tudo, para tentar pelo menos fazer algo por mim, porque minha família já estava perdida. Ele me colocou na charrete e eu fui olhando fixamente para um dos jagunços ali, o corpo daquele jagunço, aquele cadáver, aquele que o lobo branco matou enquanto ele estava naquela forma asquerosa de monstro que só refletia como ele era realmente por dentro. Olhei, fixei meus olhos nele, com toda a minha dor, toda a minha culpa por ser fraca e inútil. Não consegui salvar minha irmã. Toda aquela culpa, toda aquela dor sumiu. Deu lugar a outro sentimento. Sentimento esse que era o desejo de vingança. Todos iriam pagar. Eu não sabia como ainda, mas eles iriam pagar. Um por um, eles iam pagar.
É, meus aterrorizados, que tenso esse relato, não? Mas é a opinião de vocês que importa para mim. Deixem suas opiniões no comentário desse vídeo. Mas lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, tá bom? Pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar. Bom, também quero dizer que se vocês gostaram da história, do conteúdo, deixa seu like. Eu sempre insisto no like, porque é o seu like que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. O seu like tem um poder que vocês nem imaginam. Também peço para você que gostou compartilhar no grupo da família, compartilhar com os amigos, compartilhar e compartilhar. Assim você estará ajudando a nossa família a crescer. E nossa família crescendo, mais relatos, contos e histórias chegarão aqui. E aí eu compartilharei com vocês todos os meus aterrorizados e também quem passar aqui pelo canal. Falando em receber relatos, quero falar com você. Você é mesmo que passou por aquela experiência traumática com o sobrenatural? Você que ouviu uma história de terror aterrorizante de algum conhecido, da sua mãe, da sua tia, seu pai, seu avô, sua avó, que viveu, até mesmo você aí que escreve aquele conto de terror que faz a nossa mente viajar pelos mais tenebrosos cenários, fazendo aquele arrepio na espinha surtir e os nossos olhos até lagrimejar. Manda pro e-mail do canal também. Será uma honra compartilhar o seu conto, o seu relato, a sua história, a sua experiência com o sobrenatural com todos aqui do canal, tá bom? O e-mail do canal é lusanjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Peço para você também dar um pulinho lá no Instagram, que vai estar também anexado na descrição do vídeo. Assim você pode me mandar um direct, me segue lá e eu também vou estar respondendo os directs, tá bom? Vai ser uma honra receber vocês lá também. Também peço para dar um pulinho na página Angel Black Contos de Terror no Facebook. Desde já, deixo aqui a minha mais sincera gratidão, tá bom? Grata pelo carinho de vocês. Falando em gratidão, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca, porém maravilhosa e fantástica que é o YouTube. Também quero agradecer a todos os grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação do meu trabalho, tá bom? Agora, quero avisar vocês, logo teremos live, pois estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Pra gente bater aquele papo, contar alguns relatos, enfim. E também quero dizer para vocês que vou parando por aqui. Obrigada por vocês estarem sempre do meu lado, não soltar a minha mão, pois sem vocês não teria o canal, não teria Angel Black, não teria nada. Vocês são um combustível, aliás, o combustível que faz esse canal decolar. E com a ajuda de vocês, o nosso destino será as estrelas, tá bom? Bom, como eu disse, vou parando por aqui, deixando com vocês um pedaço todo especial do meu coração. E no buraco que ficar, quando eu tirar o pedacinho para vocês, vou guardar
todos vocês bem lá dentro, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados. E tenham bons sonhos. Amo vocês todos.